Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula com vocês e hoje eu vou apresentar a equipe, muito show essa equipe. Nós temos o Casca de Bala, Jonathan, ele vai estar conosco hoje. Isaac Dupina, nosso parceiraço, tá? E tem uma novata aí, de nova descoberta, a Vanessa, que é show. Ela vai fazer a nossa transcrição. Se não for ela, entra aí no Instagram e verifica, tá bom? Nossa aula de hoje é análise combinatória, aula de número 9. Segue com a gente, que essa equipe é show e vai estar conosco. Olha aí no slide conosco, tá? A aula vai ser análise combinatórias. Por que combinatórias, professor? É óbvio, nós vamos subdividir em três exemplos para vocês do que formam as combinatórias, tá bom? Não esquece aí, ó, entra nas redes sociais, conforme está aí no nosso slide, prepara Enem chegando para vocês. Bom, a análise combinatória ou a combinatórias, ela é parte da matemática que estuda os métodos, as técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Não lembra? Traz para cá a técnica que você vai ver. Olha, quando a gente fala de contagem, eu estou me referindo àquele assunto que você aprendeu lá no 8º ano, tá? Princípio fundamental da contagem. Não lembra dele? Faz revisão conosco aí nas aulas do EducaPé que você vai estar show, além do Prepara Enem SSA, tá bom? Esses assuntos são muito utilizados nos estudos sobre probabilidade, também e análise combinatória como um todo, para combinações possíveis de elementos. Não esquece disso, tá bom? Olha no slide comigo aí que eu acabei de te falar. Princípio fundamental da contagem, conhecido também como princípio multiplicativo, ok? Tanto por esse nome como por outro, você vai estar plugado aí no SSA, nas questões e no Enem. Não esquece. Enem tem um contexto maior, ou seja, o texto é um pouco mais longo, porque ele traz uma narrativa muito longa para explicar os fatos e cobrar você a tua ação. O SSA ele é mais seco, ele é mais para aplicação direta daquilo que você estudou em matemática, combinado? Então vamos lá que eu vou te mostrar. Usando a combinatória, ao escolhermos determinada arroba para sair, essa determinada matéria vai fazer você estudar caminhos, né, possíveis de se fazer essas combinações. Ela visa desenvolver um método que permite contar o número de elementos de um conjunto, tais que satisfaçam as condições específicas. Então, as combinatórias, elas são divididas em princípio fundamental da contagem, que você começa a visualizar lá nos anos finais do ensino fundamental, permutação, arranjo e a própria combinação, tá bom? Fechado aí nosso acordo? Então segue comigo no slide aí, que eu já vou falar um pouco sobre cada um deles. O princípio fundamental da contagem, ele é dado por essa definição, tá? Se um evento A pode ocorrer de M maneiras distintas e se para cada uma dessas M maneiras possíveis de ocorrência de A, um segundo elemento B pode ocorrer de N maneiras distintas, então o número mínimo de maneiras distintas de ocorrer o evento A seguido do evento B é a multiplicação, é o produto de M por N. Tranquilo? Então, na verdade, já está claro aí o princípio fundamental da contagem. Você não vai fazer soma alguma. Na maioria das vezes, você vai fazer isso aí. Ó, um exemplo claro para você. Segue aí no slide, ó. Uma moça possui 5 blusas, 6 saias distintas. De quantas formas podemos vestir uma blusa e uma saia? É óbvio, né? Eu vou fazer o produto de 5 vezes 6 para a solução. 5 vezes 6, 30. Então, são 30 formas distintas de usar essas 5 blusas e 6 saias. Ok? Outro exemplo para você sobre o princípio fundamental da contagem. Para fazer uma viagem de ida e volta a Recife, a Petrolina, podemos ir ou voltar, né, de carro, ônibus ou avião. Então você tem 3 opções. De quantos modos podemos escolher os transportes? Segue comigo que eu vou fazer agora a solução com vocês de uma outra forma que você pode fazer lá também, tanto no Enem como no SSA, tá bom? Esses esquemas, essas formas de resoluções, elas são também mais práticas. É óbvio que leva um pouquinho mais de tempo, mas é também muito assertiva mesmo. Olha, você pode ir de carro a Petrolina e voltar de carro a Recife. Pode ir de ônibus, voltar de ônibus. Pode ir de avião e voltar de avião. Então, percebam que tem 3 opções de Recife,
3 opções Petrolina. Ida e volta, vou fazer o produto entre eles. Então, 3 vezes 3, 9 formas diferentes. Ou no total, aí 9 formas para você ir a Petrolina e voltar. Tranquilo até aí? Então, vamos partir para o terceiro exemplo sobre princípio fundamental da contagem. E quantas formas podemos responder um questionário com 10 perguntas, cuja resposta para cada pergunta pode ser sim, não ou não sei. Então, você vai fazer uma opção entre as 3, tá? Então, presta bem atenção. Agora, a visão é diferente, tá? Eu tenho 10 questões nesse questionário e eu tenho 3 opções. Então, é óbvio, tá vendo aí no slide marcado? Então, é óbvio que eu tenho 3 vezes 3, 10 vezes, porque para cada questão eu tenho 3 opções. E isso vai se consagrar no questionário inteiro. Então, é óbvio que eu vou ter uma resposta assim, ó, 3 elevado a 10. Multiplica isso aí que você vai ver que vai dar uma quantidade imensa, tá? Mas é esse o raciocínio, por favor, não esquece, porque essa é uma questão que cai muito no SSA e no Enem já caiu uma questão similar a essa, tá? Então se resolve dessa forma. Não se preocupa que no Enem ele não pede o valor total. A resposta normalmente vai estar 3 elevado a 10. Combinado? Então segue comigo agora para o quarto exemplo para a gente poder seguir. 6 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados possíveis existem para o primeiro, o segundo e terceiro lugares? Presta bem atenção. Traz para mim aqui técnica. Olha, se eu tenho 6 atletas, o primeiro colocado jamais será o segundo, é óbvio, né? Então eu já vou excluindo, eu vou tirando do grupo o primeiro colocado, tiro do grupo o segundo colocado, tiro do grupo o terceiro colocado. Então essa é uma outra visão do princípio fundamental da contagem que a gente vai resolver assim. Olha no slide aí comigo agora. Numa corrida, nessa corrida, cada atleta pode chegar no primeiro, no segundo ou no terceiro. As chances são iguais para todos. Então, cada resultado consta de uma tripla ordenada, tá bom? Onde o primeiro lugar vai ser o 1, e aí é óbvio que os demais só podem ocupar segundo e terceiro lugares, pertencente ao conjunto dos atletas A, diferente de B. O que ele quer dizer é que quem é o primeiro não será o segundo, quem é o segundo não será o terceiro, e assim sucessivamente. Então, olha, 6 atletas participam. Então, todos os 6 têm chance de ser o primeiro colocado. Agora, desses 6, sai um primeiro colocado. Então, é óbvio que só vai restar 5 opções para o segundo e 4 para o terceiro. Isso é o que dá origem ao que a gente chama de fatorial, que você vai aprender logo mais, tá? Então, são 6 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo e 4 para o terceiro. E aí eu vou fazer o princípio fundamental da contagem, que é 6 vezes 5 vezes 4, dá 120 formas diferentes ou possibilidades de resultados, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês uma atividade do Enem que é show de bola. Adorei essa questão e ela é muito, mas muito cotidiana, tá bom? Se você não sabia, vai aprender muito com o Enem agora. A escrita Braille para cegos é um dos sistemas de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em uma forma retangular, que você está visualizando aí nesses pontinhos preto na tua tela, no lado esquerdo da tua tela, tá vendo? Então, esses pontinhos, dos quais pelo menos se destaca uma relação aos demais, por exemplo, a letra A está em destaque aí, você está vendo um pontinho, um círculo maior, o primeiro deles, olhando de cima para baixo? Então, essa é a representação da letra A minúscula, tá bom? Para a representação da letra A maiúscula, eu preciso de uma outra célula que vai dar o conjunto de código maiúsculos e minúsculos. Isso aí foi feito por Louis Braille há muito tempo e graças a esse sistema de símbolos é que as pessoas com baixíssimas problemas de visão e cega, elas conseguem ler e conseguem também escrever e se comunicar mais facilmente conosco, tá bom? O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é óbvio, conta comigo quantas possibilidades nós vamos ter, tá bom? Lembrando que para essa resolução eu tenho que separar 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque o código Braille, ele utiliza
no mínimo os pares. Essa coluna que você está vendo aí, ó, que tem um círculo maior do teu lado esquerdo e do lado tem outra coluna. Então sempre os pares serão 2 adores no mínimo, tá? Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 6 vezes. Não esquece, ó. 6 vezes. Vou adiantar aqui a animação para você acompanhar. Porque eu tenho 6 possibilidades aí, ó, de marcação das bolinhas, desses círculos pretos representados aí para vocês, que no caso do sistema Braille é alto relevo, tá? Então eu vou multiplicar 2 por ele mesmo 6 vezes, ok? E eu vou ter 2 elevado a 6, que significa, óbvio, né? 64 possibilidades. Só que, no caso da letra A, como ele não é 2 a 2, eu vou subtrair 1. Então, não tem outra alternativa a não ser essa. Ó, 64 menos 1, 63 símbolos possíveis. Esse é o código Braille, tá bom? Que é utilizado mundialmente e agora você está fazendo o uso da matemática para as escritas que nós temos no nosso mundo aí, ajudar pessoas, marca a letra A, e o Enem 2005 foi muito bem nessa questão, tá bom? Para completar e você entender melhor ainda essa questão, essa é a reglete, é quando se escreve, essa reglete positiva, tá? Se escreve esse sistema para poder ter a comunicação da pessoa cega com outra pessoa, o professor, os seus entes queridos e é óbvio os demais. Você vai ver isso no cardápio Braille que a maioria dos restaurantes no Recife tem, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o fatorial, arranjo simples. Fatorial é algo que a gente utiliza normalmente por convenção. Você vai entender que o fatorial de 0 é igual a 1 e o fatorial de 1 também é igual a 1. Não se preocupa, só memoriza porque isso aí raramente cai, mas quando cai é SSA, tá? Eu vi raramente isso no Enem. Bom, mas nós temos que estudar muito, porque é o prepara Enem e SSA. Então, um exemplo aí do fatorial de 2, 2 vezes 1, que vai dar o próprio 2. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Observem que é sempre diminuindo, tá vendo? É sempre na regressiva. Então, o fatorial de 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim segue os demais. Apenas por convenção, o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é ele mesmo, ok? Então vem comigo agora para a gente começar a trabalhar arranjos simples. Então cada arranjo é uma sequência de R elementos, essa sequência que você viu, do qual o segundo elemento é sempre uma unidade a menos do que o anterior. E nós representamos matematicamente assim, ó, fatorial de M lá no numerador, dividido por M menos R fatorial, que é esse R elemento, tá? É a quantidade dada. R vai ser maior que 1, maior ou igual a 1 e menor igual ao próprio M, que é o numerador. Fechou então? Vamos ver um exemplo que você vai aprender comigo muito fácil. Um conjunto de 5 elementos são formados por agrupamentos de elementos distintos tomados 2 a 2, ou seja, eu vou tomar os pares. Lembra da célula Braille? Então, exatamente como a célula Braille, tá bom? Quantas sequências de elementos possíveis podemos obter? Vamos ver comigo? Olha, se são 5 elementos, o numerador vai ficar fatorial de 5. Observa aí em cima? Então, na parte de cima, nós temos 5 fatorial. E na parte de baixo eu vou ter 5 menos o 2, porque ele disse que era 2 a 2. Então 5 menos 2, 3 fatorial. Por isso que você está vendo a solução aí, ó. Fatorial de 5 numerador dividido pelo fatorial de 3, tá? No denominador. Agora a gente vai fazer aquela continha, né? Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3, 3 fatorial. Por que eu parei no 3? Porque no denominador também tem 3 fatorial e aí eu simplifico. Faz dessa forma porque é mais fácil. Se você não tiver seguro, não tem problema. Faz a contagem que no final vai dar a mesma resposta, tá? Nesse caso eu vou simplificar. Fatorial de 3 na parte do numerador e fatorial de 3 no denominador. E aí só me resta 5 vezes 4, 20. Pronto, o número de possibilidades aí de sequências de elementos possíveis são essas daí, tá bom? Agora nós vamos para exemplo 2. De um baralho, 52 cartas, 2 cartas são retiradas sucessivamente sem reposição. Quantas sequências de cartas
é possível de obter. Ora, se eu tinha 52 e tirei duas cartas, né? A primeira delas, então 52 vezes 51, né? É uma sequência de 2 a 2. Na primeira eu tenho todas, na segunda eu tenho menos uma, então 52 menos uma dá 51 e o produto entre elas vai dar 2.652 sequências. Viu como é fácil? É tranquilo, é só entender como é que faz, porque você vai trabalhar isso o tempo todo. Numa sorveteria há 15 sabores diferentes de sorvete, considerando que não podem misturar sabores. Isso é para essa sorveteria, né? Isso é para essa questão, porque por mim eu misturo tranquilaço. De quantas maneiras 5 pessoas podem fazer seus pedidos? Isso aí é ordenado, tá bom? Então veja, são 15 sabores, 5 pessoas estão envolvidas para não haver as misturas de sabores. Vamos colocar assim, ó, 15 vezes 15 vezes 15, 5 vezes, tá? Então, cada pessoa tem escolha de 15 sabores nos seus pedidos. Então, é óbvio que elas não vão fazer nenhuma mistura. Você vai fazer 15 vezes 15 vezes 15, 5 vezes. Ou seja, 15 elevado a 5. Por favor, não esquece, tá? Não esquece, não é 15 vezes 5. É 15 vezes 15, 5 vezes, tá bom? Então, a resposta é 15 elevado a 5 maneiras. Chamamos então agora a permutação para vocês. Já vimos todas as possibilidades para se trabalhar com o arranjo. Agora nós vamos para permutação. Chamamos de permutação M elementos de todo o arranjo. Olha como é uma sequência interessante, tá? De R igual a M, são sempre as mesmas letras, desde aquela ideia da multiplicação, que é o nosso teorema fundamental da contagem, tá bom? Então, a permutação é representada por P, Mzinho aí, que vocês estão vendo no nosso slide, e o arranjo simples é A e S minúsculo, tá bom? Para a permutação, eu vou ter M vezes M menos 1, M menos 2, até chegar o final. Ou seja, é a representação do nosso arranjo. Ficou claro aí? Então, vamos lá. Em particular, M tem que ser igual a 1 e P1 tem que ser igual a 1, porque a normativa nós já vimos isso. Quantos são os anagramas da palavra livros? Questão muito clara aí do SSA, tá bom? A solução para essa questão é que cada anagrama da palavra livros é uma ordenação de letras L, I, V, R, O e S. Então, veja quantas letras eu tenho envolvidas, tá? Assim, o número de anagramas da palavra livros é P6, ou seja, 6 fatorial de 6, tá? Por quê? Porque eu tenho as letras separadas, eu posso misturar, mesmo que não faça sentido, mas isso pode ser. Então, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pode desconsiderar esse 1 aí, mas normalmente é assim que a gente coloca matematicamente. Então, o produto do fatorial de 6 é 720 anagramas. Solução feita, muito simples para vocês, tá? Na língua portuguesa, a anagrama é a transposição de letras de palavras ou frases para formar uma palavra ou uma frase diferente, mesmo que não faça sentido, tá bom? Bom, imagine que você é um artista e tem uma disposição de matrizes com as 3 cores primárias, né? Quantas cores diferentes você pode fazer misturando essas matrizes? A gente está falando de pintura, então as matrizes das cores primárias vocês vão ver do arco-íris, tá bom? Azul, anil, lilás, azul e as demais cores que nós vamos ver lá no arco-íris. As combinações simples referem-se a algum tipo de problema, né? Nos quais interessa muito a escolha, que é aquelas misturas que a gente faz quando está pintando. Isso representa combinações. Não esquece, tá? Aquele lance de roupa que eu falei logo no começo da nossa videoaula, lembra? Camisa, calça, combinação, tá bom? Veja, tanto faz misturar azul primeiro com vermelho, ok? Como misturar o resultado será a mesma se a gente misturar o resultado contrário, vermelho com azul. Então, se liga aí, tá? Que nas combinações eu vou ter
M fatorial, aí o R, que é esse, lembra das repetições daquela número de fatores, R fatorial vezes M menos R fatorial, onde esse R vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a M. Essa aí é a normativa. Vou te explicar mais fácil com exemplos, tá? Queremos formar uma comissão de 4 membros e dispomos de 15 membros, ou seja, 15 pessoas para formar essas comissões 4 a 4, tá? Quantas comissões podemos formar? Vamos lá. Colocando isso aí matematicamente, a solução vai ser essa, ó. Observe que a comissão é com conjuntos de 4 elementos, assim as comissões devem ser combinações de 15 membros tomados 4 a 4. Acabei de falar isso para vocês, né? Então, fatorial de 15 lá em cima, fatorial de 4 aqui embaixo, e lembra que entre parênteses a gente vai colocar 15 menos 4? Então, 15 menos 4, 11, fatorial de 11. Aí, ó, mais uma vez, não faz essa conta imensa não, tá? Faz 15 vezes 14, 13 vezes 12 vezes fatorial de 11, que aí eu simplifico o fatorial de 11 no numerador com o fatorial de 11 no denominador, como está no slide aí, ok? Depois eu vou dividir, é claro, essa conta imensa pela a multiplicação de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Então vai ficar, é óbvio, né? Isso que eu queria chamar a atenção. O fatorial de 11 é porque é 15 menos 4, tranquilo? Então, ó, simplifica aí, ó, 4 vezes 3 dá 12, e aí eu vou ter 12 no numerador, 12 no denominador, dá para simplificar. Então, na verdade, eu vou ficar com 15 vezes 14 vezes 13, tudo isso dividido por 2, que também dá para simplificar, 14 por 2, não dá não? Olha como ficou mais fácil agora. 15 vezes 7 vezes 13, quanto é 15 vezes 13 vezes 7, tanto faz a ordem, 1.365. Resolvida a questão, esse aí é o número de combinações possíveis que nós vamos ter, tá? Essa é longa, né? Se liga, no Enem, esse tipo de questão é pesada, não tenta resolvê-la de imediato, faz as mais fáceis e depois você volta para ela se sobrar tempo, tá bom? Então vamos lá para mais um exemplo. Quantas saladas contendo exatamente 3 frutas podemos formar dispondo de 12 frutas diferentes? Aí, usando a fórmula de combinação, nós vamos ficar com o fatorial de 12 no numerador, 3 fatoriais, porque o fatorial de 3 é a fruta que você pode formar, né? São 3, e 9, porque 9, vamos lá, 12 menos 3 fatorial, tá? Então, resolve primeiro os parênteses, depois a continha lá com o fatorial que sobrar. Então, nós vamos ficar com 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, e aí no denominador tem o fatorial de 3, fatorial de 9, já sabe, né? Vou simplificar fatorial de 9 no numerador e no denominador, e fatorial de 3 nós vamos ter que é 6. Então, dá para simplificar com algum de cima? Dá, né? Então, vou ficar com 1.320 dividido por 6, que essa resposta vai dar 220. Tranquilo até aí? E aí, meu amigo, temos tempo ainda para dar sequência? Vamos lá? 2 minutinhos, acabou a videoaula. Olha aí no nosso slide, o nosso obrigado. Hoje, com essa parceria aí da nossa técnica e do nosso suporte, só agradecemos a vocês. Nos espera aí na próxima videoaula, aula de número 10, para a gente fechar a sequência de matemática. Muito obrigado por estar conosco. Estamos juntos, forte abraço. Tchau, tchau.